Neemias 6, o versículo que nós vamos começar é o versículo de número 1. Capítulo 6 de Neemias, versículo de número 1. Vou esperar todo mundo se assentar, achar sua Bíblia. Confirma para mim, por favor, Deise, lá no meio do salão, como é que está o volume. A gente trocou a mesa. O que é? Não precisa. Neemias capítulo 6, versículo de número 1. Acharam aí, gente? Acharam? Vocês estão desanimados, gente? Meu Deus do céu, 40 minutos orando, vocês estão desanimados? Quem já achou? Amém. Acharam aí ou não? Não achou? Está na tela aí para você. Bom, gente, é sobre exatamente esse sintoma que eu vou pregar hoje. O sintoma do desânimo. Você sabia que existem muitas coisas que tentam drenar a nossa energia? Tem muita coisa que drena a nossa energia. Tem muita coisa que está nos desmotivando muitas vezes. Tem muita coisa que está, às vezes, roubando de nós a alegria da salvação. Existem coisas, por exemplo, quem já tentou pesquisar dentro de si mesmo? Deus, eu acho que eu estou em pecado, por isso que está assim minha vida. Eu acho que é um pecado que eu estou cometendo e isso está fazendo eu viver do jeito que eu estou. Bom, nem todas as coisas ruins ou que não estão dando certo na nossa vida é significado ou resultado de pecado. Claro que grande parte deles são pecados que nos atrapalham a viver plenamente na presença de Deus. Mas existem coisas que vão roubando, drenando da gente a energia, vai roubando de nós a força para estar na presença de Deus. É tão gostoso orar, não é verdade? Não é tão gostoso estar na presença de Deus, louvar o Senhor. É muito gostoso você estar nesse ambiente de amor, mas as pessoas estão deixando tantas coisas drenarem sua vontade, sua motivação de buscar a Deus, que elas já não sentem mais alegria no Senhor. Já não sentem mais aquela motivação de estar na presença de Deus. E você sabe que uma pessoa que não tem motivação para estar na presença de Deus, ela se desmotiva em todas as áreas. Ela vai desmotivando a família. Primeira coisa que acontece é que a família começa a não ter mais fluidez, o casal já não se sente mais feliz, já parece que não se amam como amavam, começam a ter um desprazer pensando, puxa, começa aquele sentimento de tudo que está fazendo está errado, né? Eu não sou a boa mãe, quem já pensou assim, irmã? Cadê as irmãs? Eu não sou um bom pai, já pensou assim? Ô pastor, eu começo a perceber, eu busco a Deus, faço isso, faço aquilo, mas parece que eu não tenho mais energia para lutar pelo meu casamento, para lutar pelos meus filhos, para lutar pela saúde. Pastor, eu lembro de um tempo que eu clamava, eu buscava, adquiria fé e buscava a Deus, e agora parece que eu não tenho essa mesma força. Veja que o passar dos anos vai passando algumas coisas na nossa vida que nós vamos deixando entrar ao coração e isso vai drenando, sugando a nossa vontade, motivação e energia das coisas de Deus. Entende, irmãos? O nosso corpo precisa de energia, não precisa? Tudo em nós precisa de energia. Se você vai estudar, você tem que ter alguém que está te capacitando, te ensinando você a fazer algo correto. Tem muita gente hoje ensinando que não sabe. Não é verdade? Ensinando o que elas mesmas não sabem, só para ganhar números, só para ganhar nome, só para ter um status. Nós temos que aprender do Senhor, nós temos que ter essa energia, essa vontade de buscar a Deus. Se nós formos, por exemplo, aos pastores, lá pensando nos séculos passados, pastores do século XX, século XIX, XVIII, os pastores passavam semanas lendo a Bíblia sem se retirar de um quartinho. Os membros da igreja se reuniam, milagres, coisas que eram extraordinárias aconteciam como nos dias de Jesus. Mas pastor, e hoje acontece? Acontece, claro que sim. Eu tenho visto nesses anos de ministério como que Deus tem operado. Porém, muitas pessoas estão achando que as coisas naturais começaram a vencer as espirituais. E é verdade isso? Jamais. As coisas espirituais são além daquilo que os olhos enxergam. Nós temos que continuar crescendo, colocando esse gás de fé dentro de nós, para que nós possamos romper essas situações. Bom, pensando no que eu falei para você, já deu para você entender sobre o que vamos falar. Ladrão de tempo e de energia. Os ladrões de tempo e energia. Anote, ladrões de tempo
e energia. O diabo, ele age com astutas ciladas, querendo colocar em nós um sentimento de que não dá tempo, um sentimento de que a minha energia é muito pequena para continuar a lutar. Esse é o sentimento que Satanás tenta promover em nossos corações. Não deixe isso acontecer com você. Amém? Vamos ao exemplo de Neemias, capítulo 6. O versículo 1 diz assim: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Amém? Amém? Vamos entender o que está acontecendo aqui. O Neemias, ele foi chamado para uma obra. Olha para o pastor. Qual foi a obra que Neemias foi chamado? Vamos ver se vocês se lembram. Bom dia, gente. Qual foi a obra que Neemias foi chamado para fazer? Reconstruir, edificar os muros de Jerusalém. Então entenda, havia um projeto de Deus que tinha que ser colocado em prática, em execução. Alguém tinha que executar aquela vontade de Deus na terra. E Neemias foi chamado. Não vou contar a história dele, porque hoje não vou pregar sobre Neemias. Vou usar esse texto que Neemias está passando uma dificuldade. Neemias, ele é levado até Jerusalém e ele chega e encontra tudo destruído. E Deus prepara condições financeiras. Quando você está em Deus, até o que você não tem, Deus te dá. Deus faz chegar até você. Amém? Deus faz que chegue até você o que você precisa. E ele está construindo. Chega um momento, inclusive, que havia já uma certa parte do muro construída, e a Bíblia fala que haviam ainda algumas brechas que precisavam ser fechadas. E Neemias está trabalhando. E o que a Bíblia fala mais, irmãos? Que quando Neemias está nessa construção, chega uma hora que todas as brechas que haviam no muro foram fechadas. Vamos trazer isso aqui para um ambiente muito, muito profundo do que diz respeito à nossa vida. Quando a gente conhece Jesus, nós entendemos um projeto de Deus acerca de mim, acerca da nossa vida. Amém? Quando conhecemos Jesus, o projeto de Deus vai sendo, muitas vezes, esmiuçado pouco a pouco. O que é esmiuçado? Vai te ensinando pouco a pouco o que Deus quer para você. Não é de uma vez só que Deus fala com a gente. Deus vai tratando, vai, ensinando a gente o que Deus quer para a nossa vida. Jovens, atentos ao que eu estou falando agora. Jovens, preste atenção, porque às vezes nós achamos, porque estamos na igreja desde criança, achamos que está tudo certo. Nós temos que aprender, assim como toda pessoa precisa aprender da palavra, entender o que Deus quer para a sua vida. Já pensou, por exemplo, se eu decido, não, eu vou deixar de ser um pastor, eu não quero ser pastor, não vou cumprir a chamada de Deus e vou ser um engenheiro. Podia ser o engenheiro mais bem sucedido do mundo, mas chegaria no céu sem cumprir o projeto de Deus. Nós temos que estar cumprindo a vontade de Deus. E para Neemias era construir os muros. Ele tinha que fazer o trabalho. Existem pessoas, irmãos, lembra que o Paulo um dia falou assim? Lá em 1 Coríntios 3, se não me engano. Ele fala assim, Paulo e Apolo, a igreja estava dividida. Nós amamos o Paulo, não, nós gostamos do Apolo, não, nós somos de Cristo. Eles estavam divididos. Aí o Paulo chama a atenção da igreja e fala, gente, peraí, mas foi eu que batizei vocês? Foi quem que fez a obra em vocês, não foi Jesus? Vocês uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo. Não, nós somos de Jesus. Um pregou, um ensinou, um plantou, outro regou, mas quem faz você crescer é Jesus, é Cristo. Não é o pastor em si. Então entenda, se eu não estou crescendo, é porque a semente do evangelho não está tendo espaço dentro do meu coração. Então a semente está sendo semeada, amém, gente? A palavra está sendo colocada no seu coração. A Bíblia fala que o coração representa uma boa terra, o coração representa a terra. E quando a semente é plantada, nós temos que entender, se a semente que está sendo plantada é incredulidade, o que você vai viver falando? Incredulidade. Você vai falar assim, não, o que adianta? Eu sou assim mesmo, eu sirvo a Deus do meu jeito. Irmão, não existe servir a Deus do seu jeito. Quem está entendendo, eu vou repetir.
Não existe servir a Deus do seu jeito. Não, eu acho que isso Deus não leva em consideração. Quer dizer, então, que você usa uma página da Bíblia para te fortalecer e a outra você usa para te condenar? Ou seja, a pessoa ela usa só o que agrada os olhos dela, os ouvidos dela. Então, toda a palavra ela é divinamente inspirada. Toda a palavra vem ao nosso coração para fazer o quê, irmão? Operar a vontade, o querer de Deus. Então, Neemias tinha o querer de Deus, ele estava no projeto. No entanto, que a obra chegou praticamente, as rupturas, as brechas foram fechadas. Assim como nós, quando chegamos até Jesus, as brechas vão fechando, não é verdade? O que acontece com o nosso coração quando a gente chega a Jesus? A gente tinha várias brechas. Você entende que essas brechas são espaços, lados, que nós cedíamos para o diabo, espacinhos que nós íamos dando para ele, a ponto de que esse espaço que ele tinha, ele conseguia semear a sementinha do mal, colocar intrigas, brigas, discussões, ele ia afastando a gente da verdade. Só que à medida que a gente vai aprendendo de Deus, as obras de Deus vão crescendo em nós, o que vai acontecendo? Essas brechas vão sendo fechadas, a ponto de que nós não damos mais espaço ao diabo. Não damos mais espaço. Agora, note uma coisa. Toda casa, quando construída, quando nova, você fala, nossa, a casa nova, está perfeita, que bonita. Passa alguns anos, tem que fazer o quê? Tem que fazer manutenção, uma reforma. Esses dias atrás, estava passando na frente da casa do irmão Zanetim, a irmã Ângela sentada na garagem e o irmão lá na frente com uma lixa lixando o portão, né, irmão? Passei ali, eu estava vindo fazer uma visita, o irmão estava lá lixando o portão. Às vezes, a nossa vida espiritual, ela precisa dessa manutenção, de você perceber que aquilo que era uma brecha um dia, o diabo foi cavando, até que conseguiu achar ela de novo. Lembra que fala Cantares 2,15? Põe para mim na tela aí, Cantares 2,15, ou Cântico dos Cânticos. Cantares 2,15, leia comigo. Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas. Porque as nossas vinhas estão, ou seja, já está pronto, as brechas foram fechadas, mas a raposinha vai fazer o quê? Ela vai tentar fazer o quê, gente? O que a raposa quer fazer, irmão? Ela vai fazer um buraco. Por que você acha, por exemplo, olha só, presta atenção, esses homens que vieram se levantar contra Neemias, falaram assim, esse muro de vocês está alto, né? Terminaram o muro, né? Vocês sabiam que uma raposa consegue derrubar esse muro? Vamos pensar o seguinte, tem um prédio enorme aqui do lado, né? Mais conhecido da cidade, né? Vocês conhecem esse prédio do lado aqui, o Portinari? Você acha que uma raposa consegue cavar a ponto de derrubar esse prédio ali? Consegue ou não? Claro que não, porque tem estacas bem fundas, bem firmes, não tem como derrubar aquele prédio com uma raposinha. Só que você entende, irmão, que esse texto não se refere somente à coisa natural, mas às coisas espirituais. Você pode estar muito bem, pastor, já me livrei de muita coisa. Pastor, muitas brechas já foram fechadas na minha vida, mas aquela brechinha que você fechou, que ainda tem uma coisinha de espaço para a raposinha vir ali, ele consegue acessar esse espaço e cavando, até que faça o quê? Abra novamente uma ruptura, abra uma brecha no mesmo lugar. Perceba que tem coisas na nossa vida que você superou. Quem já superou muita coisa? Só que passou uns anos, ou passou uns dias, às vezes uma hora, às vezes um dia só. No outro dia você volta a viver a mesma coisa de novo. Quem já passou isso em casa? Não, já venci isso aqui, no outro dia, mesma coisa de novo. Não, venci isso aqui, daqui a pouco, mesma coisa de novo. Passa anos, a pessoa, não, aqui já venci isso faz 10 anos, pastor. Daqui 10 anos a pessoa está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque o diabo vai roubando, drenando de nós a energia de buscar a Deus, a força de buscar ao Senhor, a ponto de que nós vamos deixando de fazer a obra. Neemias escuta, venham, desça desta obra, vemos que vocês já construíram uma grande obra, vamos se congregar. Sabe o que está acontecendo aqui? Tem muito mais gente tentando tirar do que para trazer para a presença de Deus. Não é assim que funciona? Não é muito mais, né, Deus para dar que o diabo para tirar? Já viu essa expressão? Mas está vivendo ao contrário. Tem muito mais gente tentando te afastar de Deus do que querendo você na presença de Deus. Veja que há muitos, ali há um intento. Há um intento. O que eles querem fazer? Que a obra pare. O diabo não quer que você cresça, que você conclua o projeto de Deus. Ele não quer que você seja um servo fiel, porque um dia ele foi servo. Satanás foi servo um dia ou não foi?
E ele conseguiu ser fiel? Por ele não conseguir ser fiel, ele preferiu fazer o quê? Se rebelar contra Deus. Por isso que todo pecador é rebelde. Todo pecador está em rebeldia contra Deus. É uma ação do diabo. O diabo quer que você seja parecido com ele. Jesus ensinou o evangelho para que você seja parecido com Cristo, não com o diabo. Mas quando nós vamos deixando a energia, a fé, vamos deixando o tempo difícil da vida roubar essa força de buscar a Deus, nós vamos deixando o diabo migrar e vai corroendo, até que coisas ruins começam a acontecer. E a gente começa a ficar desanimado. A gente vai ficando triste, não tem força para orar, não tem inspiração para orar. Você sabe que para uma oração profunda, você tem que se inspirar. Quem começou a orar e não conseguiu orar? Igual agora há pouco alguns aqui. Vamos orar. Tem uma luz apagando. A pessoa está tão desapercebida que ela não tem força, ela não consegue orar. Por quê? Porque o diabo está drenando dela a energia. Eu não vou orar de novo. Irmãos, a Bíblia não fala, Lucas 18:1 na tela, Lucas 18:1. Leia ali o que Jesus falou. E contou também uma parábola sobre o dever de orar sempre. O que é desfalecer, gente? Continue orando, mesmo que não se recebeu, continue. Mas eu estou lutando para tal coisa, não aconteceu, continue orando. Veja que o Senhor nos ensina a nunca desfalecer. E o diabo quer fazer o que com a gente? Que tirar a energia para a gente ir desfalecendo pouco a pouco. Perder a motivação, a alegria, as coisas de Deus vai perdendo o prazer. Então Neemias é indagado. E agora o versículo 3 me chama a atenção. Neemias 6:3. E enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria. Leia para mim até o final. Leia. Porque cessaria. Você já percebeu que tem coisas na nossa vida que nós não precisamos lutar? Por exemplo, eu quero salvar o casamento da irmã, mas o meu está morrendo. Se eu tentar ajudar o casamento da irmã e o meu morrendo, eu vou perder tempo para poder fazer o quê? Me desgastarei para poder ajudar alguém, sendo que eu ainda preciso ajudar qual? O meu. Existem coisas que não é o tempo certo para você lutar, você entende? Por exemplo, Jesus ensinou em Mateus 6,13 uma coisa. Olha só que coisa séria. Põe na tela Mateus 6,13. Mateus 6, versículo 13. Quem leu nesses dias vai lembrar de cor salteado. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos. Existem coisas ruins que vêm contra nós que nós não vamos ter que lutar contra elas. Porque o próprio Senhor se encarrega de nos livrar. Tem alguém querendo mal seu? Deus vai te livrar desse mal. Tem uma situação, um conluio se levantando para te derrubar? Deus vai te livrar desse mal. Amém, gente? Deus vai livrar. Pastor, está acontecendo uma situação no governo, está acontecendo uma situação no mundo que quer corroborar para que eu perca. Não, eu não vou perder. Em nome de Jesus, Deus vai me livrar deste mal que viria até a minha casa. Deus vai me livrar disso. Era um mal que é verdade. Pastor, é verdade, vai acontecer. Não, mas Deus vai me livrar disso. Quer dizer, essa energia você não precisa gastar. Porque Deus vai me livrar de um mal que eu não consigo lidar com ele. Quem entendeu, diga amém. Então agora, o que Neemias ensina para a gente? Existem coisas que nós temos que colocar a mão na massa para fazer e nós não colocamos. E aquilo que não deveríamos colocar, a gente acaba colocando energia onde não devia. A gente luta porque não precisa, no momento pelo menos, e acaba deixando de lutar por aquilo que é necessário, que é importante. Deixamos as coisas necessárias para as coisas que são desnecessárias. Aí o que o Neemias fala? Por que deixaria eu esta obra? Por que pararia eu? Por que eu vou deixar de fazer para estar convosco? Tem pessoas que ela vai fazer de tudo para te afastar de Deus. Irmãos, você fica 24 horas rodeado de crente, pessoa cheia de fé, te ensinando a palavra? Não? Então você está no mesmo cenário que 99% dos crentes. A grande maioria das pessoas não estão do lado de pessoas que têm a mesma fé, que creem como você crê, que determinam que o mal saia. Existem orações, por exemplo, eu estou vivendo uma enfermidade, eu tenho que lutar essa luta? Tenho ou não tenho? Eu tenho que lutar, é um pleito. Eu oro hoje, não aconteceu, eu faço o quê? Continuo orando. Quem já foi no médico, o médico falou, fiz exame, não resolveu, vamos fazer outro. Foi lá, fez mais um, não resolveu, vamos? Outro, e assim até como você conseguir. Já que não conseguiu, vou para cá descansar. É assim que funciona?
Não, você vai lutar até vencer aquilo. Tem lutas que você tem que colocar toda a tua energia para você vencer. Mas existem algumas dessas batalhas que nós nem precisamos perder tempo com elas. E às vezes nós estamos perdendo tempo com coisas que não precisam e deixando aquilo que precisa ser feito. E aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Abra comigo Lucas. Lucas capítulo 10. Eu vou começar a partir do versículo 38. 10, 38 de Lucas. Lucas 10, versículo 38. Esse texto aqui é tão conhecido, mas tão conhecido que talvez não seria necessário eu ler, que você sabe de cor salteado. Fala amém. Tem que ser pela fé. Lucas 10, 38. Só começar o versículo, você já começa a entender o que nós vamos falar. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, grifa o nome, Marta, recebeu-o em sua casa. E tinha esta, uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, vamos juntos? Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, o texto começa assim. Jesus está passando. Quem encontra Jesus? Quem encontrou Jesus? Agora você é a Marta, combinado? Depois a gente vai ser Maria, mas agora você é Marta. Muitas vezes na nossa casa não é a Maria que vai buscar Jesus, mas é a Marta. Muitas vezes é você, cheio de tantas coisas para fazer, mas você está buscando levar Jesus para a sua casa. Porque, irmãos, mesmo tendo muitos afazeres, quem levou Jesus para casa foi a Marta. Interprete isso aqui não no sentido literal, porque Jesus tinha uma amizade com essa família, certo? Mas quem chamou Jesus para entrar foi a Marta. Quem de vocês já chamou Jesus para entrar na sua casa? Você já chamou Jesus para entrar na sua casa? Já? Ô pastor, quantas vezes Jesus vem na minha casa, ajuda-me, me faça que essa casa tenha paz. Ô Jesus, vem para essa família, minha família está distraída, está perdida com muita coisa. Me ajuda, Jesus. Você chama Jesus para estar com você. Aí quando Jesus chega na casa, a Bíblia fala que a Marta fala assim: Jesus, fica por aí. Fica aí, porque a Bíblia não conta, né? Não tem uma narrativa explicando. Marta chegou e falou: Jesus, vou lavar a louça, o senhor fica sentado, quando eu terminar eu volto te atender. Ou Senhor, eu preciso fazer alguma coisa aqui em casa, para depois que eu terminar as coisas da casa, aí eu atendo o Senhor. Quem de vocês não voltaria nessa casa? Sério que você voltaria? É muita cara de pau, irmão. Verdade, a pessoa te desprezar, te destratar, te virar as costas, chamar você para ir na casa delas, deixar você falando sozinha. Não, irmão, isso é desprezo, você está sendo desprezado. Irmão, Jesus foi desprezado. Quem chamou Jesus foi a Marta. Não parece até um tipo de... como que eu posso falar a palavra certa? Porque assim, Jesus é chamado pela Marta, mas é a Marta mesmo que despreza Jesus. Às vezes nós queremos Jesus na nossa casa, mas estamos fazendo o que com Jesus? Desprezando o projeto, desprezando a palavra. Você pode estar na casa de Deus o tempo todo, dizendo que ama Jesus, mas quando Jesus chega na tua casa, ele não vê o projeto dele sendo executado. Ele não está vendo o que está descrito, colocado em prática. Não foi o que Neemias falou? Eu vou parar de fazer a obra, eu vou deixar de cumprir a vontade de Deus, não posso de jeito nenhum. Sabe o que é um grande problema nosso? Preste atenção nessa parte. Essa parte é para você grifar no seu coração. Existem coisas da nossa vida, existem situações da nossa vida, que nós não acreditamos no que estamos fazendo. Quer ver uma coisa? Neemias falou assim, ó: eu não deixarei de fazer essa obra. Irmão, o Neemias acreditava no projeto. Você está entendendo? Neemias acreditava no projeto. Às vezes você não acredita no projeto. Você vem para a igreja desmotivado, desacreditado, desacelerado. Você tinha que acelerar, você tinha que buscar mais.
Você tinha que estar mais presente com o Senhor. No entanto, que quando, até eu marquei uma coisa que eu quero falar para vocês, porque ele fala aqui, ó, no capítulo de número, põe para mim, por favor, lá Neemias 4:8, só na tela, não precisa você abrir não. Neemias 4:8, leia comigo ali, ó. E ligaram-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, para os desviarem. Irmão, o que a Bíblia fala? Todos se reuniram para quê, gente? Para fazer o que, irmão? Para desacelerar, para desanimá-los, para fazer eles pararem, para eles desistirem. E é assim que muitas vezes, irmão, tudo corrobora para você desistir. Quem tem louça para lavar em casa? Não tem? Você lava a louça lá ou não? Você tem casa para limpar? Tem um quintal para arrumar, quem mora em casa? Tem que pintar, tem tanta coisa para fazer. Pastor, eu tenho que trabalhar. Quem trabalha mais de um emprego? Pastor, eu faço 2 trabalhos, eu faço isso, tem gente que trabalha em 3 empregos, irmão. Eu fico pensando uma pessoa que trabalha em 3 empregos, como que ela tem tempo para Deus? Porque ela não tem tempo nem para dormir, nem para conseguir colocar o corpo em dia. Como tem tempo? Para Deus. Irmão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A falta de colocar o Senhor em primeiro faz você ficar doido, faz você ficar criando loucuras para conquistar coisas que, se você estivesse obedecendo a Deus, você chegaria ao topo, porque Neemias está lá em cima. Eu não vou descer, fala de cima assim, ó, eu não vou descer. Você entendeu a conotação, né? Ó diabo, eu não vou para aí, eu não vou descer, eu vou permanecer, ó, eu vou lá com o Senhor. Então, quantas vezes nós somos essas pessoas que viemos buscar Jesus, levamos Jesus para casa, mas no que diz respeito à conduta, prática, moral, vida e até mesmo fé, fazemos ao contrário. Levamos Jesus, não, Jesus, o senhor fica aí, cuida da casa. É mais ou menos assim. Não, Jesus, senhor, como o senhor é espírito, né? O senhor não pode limpar a casa, deixa que eu vou limpar aqui. Irmão, tem tempo para tudo. A Eclesiastes capítulo de número 3, há tempo para todo propósito, debaixo do sol, desse céu bonito que nós temos, em cima dessa terra, há tempo para tudo. Irmãos, alguém chegou a ler a mensagem que o pastor mandou ontem para vocês? Mandei uma mensagem no grupo, falei, puxa, há tanto tempo, há tanta coisa que a gente às vezes vai desprezando. A gente vai sendo drenado muitas vezes pelas coisas e vai esquecendo do principal. Marta não estava toda errada, ela tinha que fazer as coisas, assim como você tem muita coisa para fazer. Você tem que descansar? Tem que descansar, mas eu tenho que ter prioridades no que diz respeito ao projeto de Deus. O que Neemias falou? A vontade talvez fosse descer, ele poderia estar cansado. Caminhamos praticamente já, fechamos 10 meses do ano, né? Já estamos agora no 11º mês, vamos falar a verdade, vai chegar nessa época, a gente só está pensando o quê? Férias. Períodos de feriados, para ter um tempo de descanso, de relaxar, ficar mais tranquilo, porque o corpo vai pedindo, não vai? Tá, mas e o espírito, como que faz quando está cansado? Como é que descansa o espírito? Em dormir? É palavra, é oração, é busca, só que a gente faz ao contrário, porque daí a gente deixa a carne que está cansada dominar o espírito que está cansado. Se a carne está cansada, deixa a carne descansar, dorme tranquilo, mas tenha o seu tempo com Deus. Tenha a sua busca verdadeira. Todos os dias tenha um tempo precioso com Deus. Marta está escutando assim agora, olha Marta, você não percebeu que desde a hora que eu entrei aqui, a sua irmã está sentada aos meus pés. Agora eu vou te perguntar uma coisa para você. Aqui tem até um ar do que pode acontecer. Jesus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Todo poder, em todo local ele está e ele conhece até o que vai acontecer, onisciência. Irmão, perceba que às vezes tem pessoas que falam assim, porque o fulano consegue, eu não consigo. Porque tem gente que vai à frente, eu não vou. Jesus está dando uma palavra, filha, a tua irmã está escolhendo a boa parte. Ela está fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, quer dizer, a Maria, por mais que ela não estivesse naquela correria doida que está a Marta, a Maria está fazendo algo que futuramente trará êxito para a vida dela. Ela vai estar bem, porque nas batalhas que ela vai enfrentar, ela já tem uma palavra. Agora, aquele dia que você deixa de encarar a palavra, de aprender da palavra, que você fica distraído com tantas coisas na tua vida, você pensa que resolveu. Você resolveu aquele dia, mas você não resolveu a tua história.
Tem dias que a gente resolve. Ainda bem que eu fiquei em casa, resolvi tudo, fiz tudo que eu tinha para fazer, mas a tua história vai ficando para trás, o projeto vai ficando para trás. Você deixou de fazer a obra. Lembra, a obra de Neemias era uma obra material. Ele tinha que pegar tijolo, ele tinha que pegar massa, ele tinha que bater massa para poder colocar na parede. Era uma obra braçal, mas ele entendeu, aquela obra braçal, Deus falou, você tem que fazer, e é você que tem que fazer. Tem coisas da nossa vida que só nós podemos fazer. Amém, gente? E nós temos que entender o projeto. Naquele dia, no entanto, quem conhece, eu já preguei isso aqui várias vezes na igreja. O Neemias, ele é usado para fazer uma grande mudança, assim, trazer um ânimo para o povo para trabalhar, para o povo querer fazer coisas, para ajudar. Aí vem o Esdras, lembra do Esdras? O Esdras, ele veio para trazer um relacionamento do povo com Deus. Ele veio, lembra quando o próprio Neemias, gente, todo mundo para aqui agora, o muro está pronto, agora nós vamos consagrar esse lugar. Ô pastor, vem aqui trazer uma pregação. Irmão, o Neemias entendeu que o trabalho braçal, ele resolveu o projeto que Deus queria, mas o que trata o coração é a alma. É o Espírito de Deus que trata a nossa alma. É o Senhor que trata o nosso coração com a revelação da palavra. Aí o Esdras vem e ele abre os pergaminhos e começa a pregar. Ele começa a anunciar para o povo. Lembra que inclusive eles vieram e eles tiveram uma grande ceia? Eles tiveram uma grande ceia, porque eles estavam trabalhando, mas deixaram de buscar Deus. Lembra quando Neemias foi chamado? Ele foi chamado, foi mais ou menos assim, o povo esqueceu. Lembra que Ageu um dia falou assim, Ageu disse assim, Deus falou para Ageu, Ageu, o povo está construindo as casas deles e esqueceram da minha. Esqueceram que a minha casa está vazia, minha casa não está construída, foi destruída e ninguém está fazendo? Quer dizer, cada um busca só o que é? Acho que é Filipenses 2:21. Põe para mim, se não for, aí não põe na tela para o pessoal de casa. Mas eu acho que é Filipenses 2:21 que fala. Põe aí, deixa eu ver. Isso, é isso aqui mesmo. Lê comigo aqui, ó. Porque todos buscam o que é seu e não o que é. Irmão, enquanto você só busca o que é seu, você pode estar tendo muita vitória. Você pode estar muito bem. Só que o Paulo fala, gente, tem muita gente que só procura o que é seu e não procura as coisas de Cristo. Só quer melhorar o que é seu, o que diz alegrar o seu próprio coração, mas não faz aquilo que alegra a Deus. Irmãos, nós não podemos ter uma congregação morta. Fala comigo, eu não posso viver numa congregação morta. Então quem tem que viver? Quem tem que se ressuscitar? É você. Se a congregação está morta para você, não é um ambiente. Porque, irmão, Jesus está vendo lá na frente, Marta, a Maria, ela vai se dar bem na vida. A Maria está escolhendo fazer algo que vai ser bom para ela. A Maria está escolhendo algo que vai trazer um futuro para ela. Irmãos, tem gente que não consegue pensar com a palavra de Deus. Ela não consegue imaginar o que Deus... Irmão, tem palavras que Deus trata com você que não é para esse momento agora, nesse dia. Mas tem coisas que é para tratar a sua vida. É para você entender que tem coisas que vão acontecer e você tem que estar preparado para aquilo. Tem coisas que a gente tem que se preparar. E nós não nos preparamos, preparamos o corpo, que chega domingo de noite, tipo 8h30, 9 da noite. Como é que você, quem trabalha segunda-feira começa a fazer o quê? Fala, meu Deus do céu, senão vocês nem trabalham, vocês estão trabalhando aí, estão perdidos. Amém, irmãos? Vamos lá. Chega no finalzinho do domingo, o que você começa a preparar para outro dia? Você começa a pensar na roupa que você vai, se você tem que levar ferramentas, você pega as suas ferramentas, você se prepara para trabalhar. Agora, para vir para a igreja, se der, eu vou. Você não se prepara. Não é um tempo precioso. Eu vou porque não minha mãe me incomoda, vou senão meu pai me incomoda, eu vou porque não o pastor vai me ligar. Eu vou porque senão vão falar que eu desviei. Irmão, já desviou faz hora, faz hora. O intento dos inimigos é fazer o quê? Parar a obra. O inimigo quer parar você, criando novas o quê, irmãos? Se as brechas foram fechadas, o que o inimigo quer criar em você? Novas brechas. Ele quer fazer você pensar novamente como outrora. Ele quer que você desanime, que você não acredite no que Deus está fazendo. Pastor, vamos lá, vamos derrubar o gigante. Pastor, eu não acredito nesse negócio de derrubar gigante. Outrora você vinha com tanta fé. Agora a palavra da fé se revela para você e você pouco se importa. Vamos lutar pela família? Não, quer lutar, que lute meu marido sozinho, que lute minha esposa sozinho. O pastor quer orar pela família, ele que ora pelas famílias, estou nem aí. Você não tem família? Irmãos, tem pessoas que mal sabem que o futuro dela é tão triste, é tão terrível.
Porque Marta está escutando algo que eu e você temos que escutar. Isso aqui é para mim e para você. Marta, a tua irmã vai se dar bem, mas você, filha, se você continuar desse jeito, se você continuar buscando somente as coisas desse mundo, dificilmente você vai vencer. Porque, irmão, as coisas naturais, chega uma hora que a gente se enfada. Se enfada ou não? O trabalho enfada, né? Quem já trocou de profissão alguma vez na vida? Ih, pastor, eu troquei porque eu já não suportava. Não é que você não gostasse de fazer. Você pode ser muito habilidoso com aquilo, mas chega uma hora e fala, não, eu não quero mais isso. Sabe quando você fala, meu Deus, eu não gosto mais de fazer isso. Aí a pessoa começa a trabalhar pelo dinheiro. Porque a gente precisa de dinheiro, não precisa? Hã? Ah, eu sou pastor, mas eu queria, puxa, eu não queria mais ser pastor. Ah, eu sou obreiro, eu não queria ser mais obreiro. Não, meu Deus do céu, que coisa é essa que o diabo está conseguindo criar uma brechinha no meu coração, sendo que eu disse, não, eu quero viver para Jesus, eu quero Jesus na minha casa. Aí daqui a pouco você está lá desanimado. A energia, a força de buscar Deus está sendo roubada. O diabo está roubando de você o tempo, roubando a energia de buscar a Deus, com as coisas à sua volta. Vamos terminar, voltando ao versículo 40, lá de Lucas 10, por favor. Marta, porém, andava o quê, gente? Distraída. Eu marquei uma coisa aqui, eu vou ler para vocês. Marta recebeu Jesus, mas estava distraída demais para dar atenção para Jesus. Vamos falar a verdade, não é assim que acontece com a gente? Quando a gente está distraído demais, a gente tem tempo de pensar as coisas de Deus? A gente tem tempo para as coisas de Jesus? A gente tem tempo para evangelizar? A gente tem tempo para pensar como que Deus quer me usar? Distraído demais. Quem já esteve distraído e fez coisa errada? Pastor, estou dirigindo, quem já fechou alguém? Cadê as irmãs? Não, vão me apedrejar. Cadê as irmãs? Cadê o Vinícius? Pastor, não anda com a avó. Não é assim que você fala para mim? Agora pode pegar, irmão. Ó. Pega aí. Ele fala mesmo, mas a senhora deixa, pega a cinta e dá uma cintada nele. Brincadeira. Mas, irmãos, às vezes a gente está distraído e até dirigindo faz uma coisa errada. Às vezes a pessoa está distraída, ela acaba deixando de fazer aquilo que tinha que fazer. A pessoa sai para fazer. Eu vim aqui fazer alguma coisa. Lembra que eu falei para vocês aqui na oração com vocês? Depois falei, gente, o diabo faz a gente pensar, não, isso aqui é só... Qual que é a frase do tempo? Você sabe, eu sei também, mas eu quero que você fale. Isso é... Todo mundo está falando aí, gente. Você não lembra? Você vai fazer uma coisa e faz outra? É TDAH. Não, esse é meu TDAH. Isso aí é o diabo inventando essas mentiras nos ouvidos das pessoas. Pastor, mas isso não existe? Claro que existe. Há há um diagnóstico sobre isso. Há um diagnóstico que a medicina fala sobre isso. Mas eu, em contrapartida, sou um homem de fé. Eu não posso aceitar o TDAH. Aí você começa, eu vou fazer uma coisa, quando eu vou orar agora, daqui a pouco você está lá no Instagram. Rachando o bico. Não, agora eu vou ler um livro. Você pega o livro para ler, você começa a primeira página, metade de uma página, você fala, não gostei desse livro, vamos trocar. Como que isso está acontecendo com a gente? Isso aí é TDAH ou demônio? Isso é demônio que não quer que você cresça. Hoje eu vou me organizar certinho, vou arrumar a casa, vou arrumar as coisas aqui, minha esposa, o marido trabalhando o dia inteiro, sei lá, seja como for o ambiente da sua vida, mas eu vou me preparar para chegar à noite, eu fazer o quê? Eu vou para a igreja. Não, peraí, pastor, toda quinta-feira tem oração na igreja? Toda quinta-feira? Faz 1 ano que tem toda quinta-feira oração? Sério, eu nunca participei, então agora eu vou me organizar para poder participar dessa oração, pelo menos uma vez no mês. Eu estou muito ruim de oração, então eu vou me unir com quem está? Com quem está orando. Se eu estou perto de quem não ora, eu vou continuar sem orar. Se eu estou perto de quem não crê na palavra, eu vou continuar descrente. Eu tenho que me unir com quem está fazendo a obra. Neemias falou, eu não vou me unir com vocês, por quê? Porque vocês não estão fazendo a obra. Vocês não estão buscando a Deus, e se eu me unir com vocês, eu vou me desviar. Eu vou começar a achar que o que você faz é mais legal. É mais legal tentar trapacear o pastor, trapacear o marido, a esposa, o filho, enganar a Deus, irmão. Irmãos, tem gente que acha que as brechas são tão pequenas que ninguém percebe, mas para Deus é como se fosse desse tamanho e todo mundo fosse ver. Irmãos, não tem como você fugir de Deus. Irmão, o Senhor está percebendo, Marta, você está cheia de distração, mulher, pare de ficar distraída. Marta tinha TDAH?
Você está entendendo o que eu estou falando, gente? Gente, quando eu falo nessa linguagem, não é contra o conhecimento da psicologia, da psicanálise. Eu não estou falando desses atributos, não estou contrariando algo. Mas é a mesma coisa. Um médico, por exemplo, um oncologista, ele trabalha cuidando de pessoas com câncer. Se eu falar, por exemplo, não, o médico é câncer, eu digo, não é câncer não, fique tranquilo. Vai deixar de ser um câncer, irmão? Não vai, mas se é um câncer, a gente luta pela fé. Em nome de Jesus, câncer sai. Mas o TDAH, a gente não deixa de orar. Ah, não, é porque eu sou assim distraído. Não, é o demônio que quer que você não se foque. Que você não tenha foco nas coisas de Deus. Que você não tenha tempo para orar. Que você não tenha tempo para ler a Bíblia. Que você não tenha tempo para vir para a igreja. É o demônio. Só que a gente pensa, não, isso aqui é uma coisa dos dias de hoje, atual. É essa geração que é assim, irmãos, o diabo está tentando enganar os santos. A Bíblia fala que Satanás se disfarça de anjo. Irmão, as pessoas querem distrações. Quer ver uma coisa? Dia desse, ouvindo um pregador, ele falou assim, nós temos que criar um ambiente que as pessoas queiram ficar na igreja. Eu falei, nossa, como que é? Eu gostei desse negócio aí, vou te aprender, eu quero que as pessoas fiquem na igreja. Nós temos que criar complexos na igreja. Tem que ter o refeitório na igreja. Tem que ter o lugar do futebol na igreja. Você pensou que complexo que é esse, né? Para fazer as pessoas, tudo que elas querem fazer, está na igreja. Eu falei, mas então não é uma igreja, é um clube. É um clube. Irmãos, nós não estamos num clube aqui. Aqui nós viemos para se render diante do altar de Deus, para orar, para aprender, para crescer, para ver demônios ser expulsos, para ver gente curada, ver gente liberta, casamento restaurado. Irmãos, nós temos que compreender, o mundo está levando o raciocínio das pessoas para o inferno. Elas estão aceitando tudo isso. Lembra que eu falei? O diabo está roubando, ele é ladrão de tempo e de energia. Você foca no que não deve e esquece do que deve. Você foca naquilo que não é necessário para as coisas que não são necessárias. Seu filho chega até você, acordou de manhã, tem uma caixa de chocolate, você tem um pão integral, bem cuidadinho ali, uma bolachinha, um cafezinho, um leitinho, seja lá como for que você faz o café. Aí o filho fala, quero chocolate. Você vai lá e pega chocolate para ele? Porque aquilo é o quê? Desnecessário para aquela hora. Depois de tomar o cafezinho, come o chocolatinho. Irmão, perceba que as coisas da nossa vida são trocadas pelas coisas que alegram o coração. Tem coisas que alegram a gente, que você fala, isso aqui que é coisa boa da vida. Irmãos, nós estamos tratando as Escrituras como algo que não alegra, como algo que não tem motivação. Só que o que disse o Senhor para Josué? Josué, você tem que meditar nessa palavra. Josué 1:9, se não me engano. 8. Põe aí na tela. Não se aparta da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele de dia. O que está escutando aqui, irmão? Filho, você não vai ter tempo de ter TDAH. Você vai ter que aprender todo dia a ler a Bíblia constantemente. Você acha que as pessoas conhecedoras da palavra conhecem a palavra só porque dorme e acorda com a palavra na cabeça? Não, porque estudam, porque meditam, porque choram nessa Bíblia. Você já chorou com as páginas da sua Bíblia ficar molhada, de você meditando, Deus falar com você? Se você nunca teve essa alegria de derramar lágrimas em cima da tua Bíblia, é porque você nunca teve um contato com Deus falando, assim, esse é o meu projeto para você. Essa é a minha vontade para você. Aí eu pergunto, pastor, num tempo que as coisas são tudo imediata, imediatismo é o símbolo desse século. O que é imediatismo? Perceba, por exemplo, uma criança que se você tomar o celular dela, é capaz de que ela tenha um ataque. Quem já viu gente assim? Criança assim? Professoras, me ajudem. Se a criança ela não consegue aprender na escola porque ela fica tanto tempo ligada na internet, tanto tempo no YouTube, tanto tempo em tanta porcariada, que quando ela vai aprender alguma coisa que ela tem que pegar a mãozinha e escrever, ela não consegue. Quem está criando o TDAH? Os distraídos que estão vendo os filhos se perder e não estão fazendo nada. Teu casamento, a coisa vai cada... Ah, pastor, eu vivo com a companheira. Não é tua mulher, é parte do teu corpo, ela faz parte de você. Cadê os homens para falar amém? Ixi, devagar esses homens. Ela é parte de você, você não trata bem, você trata sempre xingando, sempre dando as costas, sempre desprezando, ou ao contrário.
A esposa está vendo que o marido não está bem, está passando por uma crise, uma dificuldade, a mulher fica só pisoteando o marido. Não, eu preciso ter tempo para tudo e a palavra vai ensinar isso. É com a palavra que eu aprendo a ser um homem santo, eu aprendo a ser um pai santo, tá? Pai de filhos que são santos. Amém? Que eu aprendo a ser um bom esposo, um bom marido, que eu aprendo a ser um bom homem, como Deus nos ensinou, que eu tenho que andar como Ele andou. Mas nós estamos olhando para todas as distrações. Todas as distrações estão tirando a atenção das coisas santas. As distrações estão tirando a atenção das coisas santas. Por isso que a gente vê as pessoas, irmão, uma juventude que não tem cuidado de buscar a Deus, quando eles crescerem, vão levar as coisas como um clube. A igreja não é um clube de festas. Pode ter um momento de alegria, pode ter um momento, né, de, como a Bíblia fala, que havia união tanto no nas orações como ao partir do pão. Nós podemos fazer um momento de família, não podemos? Fazer um almoço, podemos ter esse ambiente. Mas o que alegra a Deus, irmão, é você conhecer o plano dele e seguir o que ele quer. Eu vou terminar a mensagem agora, porque o meu tempo já acabou, mas ele fala no versículo 40 ainda, né? Aí diz assim, Lucas 10, 40. Aí diz, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Quando a gente começa a deparar-se com essa, vamos dizer assim, essa falta de vontade de buscar a Deus, a gente começa a achar que o problema está onde? Presta atenção. Quando a gente começa a ficar desanimado, a gente não quer mais, a gente começa a achar, primeira coisa a gente começa a pensar, vamos pensar como igreja. Quando a gente percebe que não estou tendo ajuda, que as coisas não estão melhorando do jeito que eu estou fazendo, ela está fazendo os trabalhos braçais. E ela está percebendo, olha, está difícil fazer isso sozinho. Aí ela começa a fazer o quê? Senhor, o senhor não se importa comigo, sabendo que Maria está sentada, ouvindo o senhor falar e eu aqui trabalhando? Vamos perceber isso no natural da nossa vida. Às vezes é assim. Nós achamos que estamos lutando contra o vento, não está melhorando nada, não está mudando nada, e a gente começa a achar culpado. Quem é o culpado? É a Maria. Vamos pensar na igreja? Quem é o culpado de eu não estar crescendo espiritualmente? O pastor. Eu acho que a igreja da graça tem uma doutrina que não, sei lá, não é o que alegra meu coração. A doutrina de Jesus não alegra o coração de quem quer viver em pecado. Quem quer viver no erro, irmão, a doutrina de Jesus é mudança, é transformação. O que significa carregar a sua cruz, irmão? O que significa deixar o seu eu para viver a vontade de Deus? É você deixar de ser aquilo que você queria ou até o que você é, para ser o que Deus quer. Amém, Jesus? Pastor, mas meu temperamento é que eu sou assim mesmo, meio raivoso. Eu sou assim mesmo. Quem era explosivo não é mais explosivo? Glória a Deus. Pastor, eu era explosivo e estou pior agora. Cuidado. Tem gente que ela tratava todo mundo mal, e ela está pior, hoje ela não trata todo mundo, ela tratava as pessoas de fora, agora começou a tratar mal o marido, começou a tratar mal os filhos, e ao invés de dar bom testemunho, ela dá mau testemunho, não só em casa, no trabalho, tem pessoas do trabalho que falam essa pessoa que é mais encapetada que o capeta. Verdade. Mas essa pessoa fala mal do marido, fala mal do filho, fala mal do irmão, fala mal do tio, fala mal do pai, fala mal da mãe, fala mal da igreja, essa pessoa é o demônio. Quem que é contra Jesus? É o diabo, aí está lá a boca do crente fazendo pior que o diabo. Porque lembra que Neemias falou, eu não vou descer, porque senão eu vou me envolver com as coisas que vocês querem que eu me envolva. O diabo quer que você seja roubado, ele quer que a palavra da fé seja tirada de você, para que você não fale daquilo que você crê, para que você fale daquilo que você somente acha. Irmão, achismo não chega a lugar nenhum. Eu acho que 2 mais 2 é 5. É? Irmão, achismo não funciona. O que é e acabou. Não existe meio termo com a palavra de Deus. Para a gente fechar esse entendimento, o que Marta fala? A culpada é a Maria. Por isso, se a Maria me ajudasse, eu estava mais fácil aqui para mim. Irmão, tem horas que a luta... Vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que a Marta estava limpando a casa lá. A casa ia ficar limpa se Maria e Marta estivessem ouvindo a pregação? Não ficaria limpa, a casa não ficaria limpa. Agora, o coração delas ficaria limpo. Um coração limpo, um coração feliz, diz a palavra, um coração alegre, ele é um remédio tão poderoso para a tua vida.
Quando você está com o coração alegre, confiante na palavra, cheio de fé, sabe como que você levanta para trabalhar? Eu vou trabalhar e vou prosperar. Esse trabalho vai fazer minha família crescer. Vai ser uma bênção. Amém? Eu tenho que ir para o médico, eu vou no médico, o médico vai pegar o resultado e falar assim, não tem mais nada. Agora, quando você está distraído com as coisas, além de você perder tempo fazendo uma coisa que amanhã vai ter que fazer, de novo, você acaba esquecendo que aquilo que Jesus falou, irmão, não volta. Sabia que tem pregações que ela nunca mais vai acontecer, porque todo dia a palavra de Deus, o que você está ouvindo agora, o povo de tarde não vai ouvir a mesma coisa que você. Porque Deus vai falar com ela aquilo que, todo momento que você buscar a Deus de verdade, Deus vai falar com você algo novo. Por isso que a nossa vida é uma vida de crescimento. Lembra do começo da mensagem? Por que nós chegamos a esse patamar da mensagem? Porque nós estamos muitas vezes E por que a Marta ficou desanimada? Quem escutando o que Marta está ouvindo aqui, de Jesus, quem ficaria também triste, desanimado? Mas triste com Jesus ou com você mesmo? Não é o alto estágio da depressão? Que a pessoa desanima consigo mesmo? Que ela olha para ela e fala assim, não adianta. Para mim não tem. E é a doença do século, irmão. As pessoas são imediatistas, querem tudo resultado para ontem. Eu vou na igreja, mas se eu não vou estar feliz hoje, não vou mais. Eu faço a campanha, mas não muda. Sabe quando a pessoa vai perdendo a vontade, a energia, ela vai perdendo, ela acha que buscar Deus é perder tempo. Por isso tem muitas pessoas, irmão, que estão sendo roubadas. O diabo está roubando você. O diabo está arrancando a sua energia. Pergunta. Na hora que Marta estava limpando a casa, organizando as coisas, sei lá, talvez até um café para Jesus. Mas não tinha café naquela época, né? Mas enfim, só para a gente entender. Quem acredita assim, pelo menos eu acredito assim, eu acho que essa hora não era a hora de guerrear com as panelas, ou com café, ou com um pãozinho. Essa hora era a hora de ouvir tudo que Jesus tinha para falar. Amém? Essa hora era para isso. Poderia terminar de ouvir Jesus, dar atenção para Jesus e daí cuidar das coisas? Ela ia ter mais animada, motivada. Por que você vem desanimado para a igreja? Porque você já chega, o diabo roubou o teu pensamento antes de você chegar. Você chega na igreja já desanimado e volta mais desanimado, porque o que você ouve muitas vezes é contra o que você acredita. E naturalmente, tudo que Deus quer que você faça é diferente do que você quer fazer. Por isso você vai ter que vencer primeiramente o ego, vencer você mesmo. A vencer o demônio que fala assim, não precisa ir para a igreja não, você já é crente, você já é salvo. Pode pecar o quanto você quiser, já é batizado. Aí fica o demônio no teu ouvido fazendo isso, e você dando ouvido para ele. Mas Jesus disse, a tua irmã, Marta, ela escolheu a boa parte. Escolha a boa parte. Escolha as coisas eternas. Jesus olhou para aquela situação e assim, irmãos, eu acho que Jesus, de certa forma, não precisava falar daquele jeito com a Marta. Só que ele deixou bem claro, ele deixou bem explícito o que iria acontecer. Marta, você vai sofrer porque você está escolhendo somente o que é ruim. Você está escolhendo somente as coisas para você. Tem gente que está achando muito culpado. E o grande culpado de tudo é a pessoa que você olha no espelho. Quem que é a pessoa que você olha no espelho? É você mesmo. Você não conhece a Deus? Mas é o TDAH. Não é o TDAH, irmão. Mas é que o médico falou. Irmão, desculpa falar para você, mas assim, a gente está retrocedendo, a gente não está melhorando. O médico falou que eu vou sofrer 30 dias. Não, eu não vou sofrer. Deus vai ser comigo, em nome de Jesus. Porque você vai ter que passar isso aqui 1 ano sofrendo. Não, em nome de Jesus, eu não vou sofrer nada disso aqui. Amém, gente? A gente tem que aprender, irmãos, que a fé, ela vai romper aquilo que aos nossos olhos não tem o que fazer. A Marta, ela escolheu as distrações. Maria escolheu a boa parte. Porque tem pessoas que não querem buscar Deus, porque estão desanimadas, porque estão distraídas. Estão distraídas com as coisas. Tem muita coisa na nossa vida que é importante, mas primeiro se busca a Deus. Aí você vai vendo as pessoas desanimadas. Quem que é os mais... Irmãos, eu fico preocupado porque, olhando no contexto geral da igreja, as pessoas só se motivam com eventos, com coisas. Sabe? Com religiosidade.
A palavra parece não ter prazer no coração das pessoas. E isso é para desanimar a igreja, para desanimar o pastor, para desanimar todo mundo. Mas quem escolhe a boa parte vai se dar bem. Quem escolhe a boa parte vai ter alegria. Amém, Jesus? Lembra que o Lázaro, tempo depois, morreu dentro da casa de Marta e Maria. Lembram disso? Quem que foi lá resolver, irmão? Foi Jesus. Por isso é bom você ter uma boa amizade com Jesus. Ainda que Jesus te repreenda. Amém? Ainda que Ele te repreenda. É melhor que você esteja com Ele. Porque nele você sabe que tem saída.